Se não tem amor, corre. Se você está procurando crescimento e ver amor, corre. Não é amigo. Onde não tiver amor, não se demore tanto. Isso não é uma música essa semana. Procure ficar onde tem amor. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual também. Jesus vai trazer isso com uma verdade fantástica. Uma sabedoria incrível. Mas não acho que ele ajudou todo mundo, não. Ele ajudou os que queriam ser ajudados, que já estavam prontos para serem ajudados. Alguns não quiseram ajuda dele. Olha só o tamanho do nosso ego, né? Nem Jesus agradou todo mundo e a gente fica preocupado em agradar. Todo mundo. Mas sempre preocupado em agradar os outros e não olha muito para a gente mesmo. Aí Jesus veio e trouxe uma avalanche de conhecimento, dois fatores, uma avalanche de exemplos bons de como podemos crescer espiritualmente. Quando fala muitos caminhos levam ao Pai, e a gente acredita que Jesus foi um caminho exemplar, não é só o caminho de Jesus. Fala que o caminho são todos os pensamentos que abraçam a ideia de Jesus, que é amor. Por isso, bateu com amor sobrando. E muito cristão que está difícil de mostrar amor. Então, é amor a receita do jogo. Para quem não entendeu o jogo ali, é amor. Jesus, entre os seus ensinamentos, e entre o desespero dos apóstolos, ou de todos que falavam, pô, ele vai faltar. E agora? O que a gente vai fazer? Aí ele fala, usem aquilo que eu deixei, um aprendizado, mas eu vou trazer lá na frente um consolador. O que é que consola a gente? Porque ameniza o coração. Eu vou trazer algo. Alguns acham que ele vai voltar. Eu acho que ele nunca foi. Ele está aqui com a gente sempre. Aqui, pelo menos, no coração. Aí, quando ele fala que promete consolador, quando eu comecei a ser espírita, lá por 1990, eu achava prepotência da doutrina espírita falando isso. Então quer dizer que consolador nem prometeu? É a doutrina espírita. E bastante tempo achando que era prepotência. Confesso para vocês. Ele também vai, se eu estou sozinho. Mas hoje eu vejo que é uma das doutrinas que mais consolam. Quando as pessoas vêm procurar aqui, como eu cheguei na doutrina espírita, por meio de uma perda, procurando consolação ou consolo. Não sei se vocês sabem como é que se constrói uma casa espírita. Estou falando dessas construções óbvias aqui. Né? Falando que quando a gente se determina a construir uma casa espírita, há um preparo espiritual de alguns meses, orando nesse lugar, como se fosse colocando tijolinhos. Porque sempre que tem uma casa espírita, tem uma casa do lado espiritual que também trabalha. Sim. Toda casa espírita, embasada, é assim. Né? É um trabalho danado. Não é fácil colocar os tijolinhos da oração. Dá um trabalhão montar uma casa espírita, porque tem que ter todo um apoio espiritual, senão não tem uma base sólida. Imagina implementar uma doutrina nova para a humanidade, o trabalho que vai pegar. Quando os espíritos se prepararam para trazer uma nova história, uma nova visão do mundo para as pessoas que precisavam do consolador. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que é que mais atrai gente para a casa espírita? Alguém arrisca? A dor traz as pessoas para a casa espírita. Alguém pode falar mais? Conhecimento? Conhecimento, bem. Conhecimento a gente fica sabendo depois, né? Que tem um monte de coisa lá. Mas o que atrai mesmo a gente na casa espírita é a comunicação com os espíritos.
É saber que tem efeito físico. Eu ouvi falar que tem efeito físico. Hoje em dia é raro um médium que desenvolva mediunidade de efeito físico, mas são coisas que se materializam de verdade, sólido. E aí é plano espiritual para preparar o mundo para receber essa nova doutrina, cria bases para efeitos físicos se tornarem algo atrativo, para mostrar que existia realmente, do outro lado, espíritos. E que não estavam dormindo ou aguardando o dia para o juízo final, eles se comunicavam com as pessoas. E aí, a primeira manifestação espiritual que existiu foi com as irmãs Fox, dos Estados Unidos. Tem registro em cartório disso. Uma família que luta por uma casa, onde tem algumas meninas como filhas, e duas delas com uma mediunidade fantástica. Duas meninas. E, de repente, naquela casa nova, elas escutam as batidas. A gente fala, do ensino, a gente chama de tipografia, que é a comunicação através de barulho. Não é fácil, leva qualquer um, hein? Imagina o que vê. A mediunidade que enxerga. São vários tipos de mediunidade. Que ouve, que enxerga, que sente cheiro. Vários. E aqui se enxergam os espíritos. O Chico até tinha dificuldade, às vezes, saber se era vivo ou morto. As pessoas não têm que enxergar. É diferente quando vai aprendendo. Né? E quem não tem mediunidade de conhecimento, é só estudar, não tem todo mundo. Vai estudar. Então, a doutrina começa a ser preparada. As irmãs Fox, então, tomam aquela casa, escutam a tipografia, bater, fala, pô, tem alguém ali, não tem ninguém embaixo, tal, começa a presumir, pô, tem um espírito. Que coisa doida, né? Se tiver algum espírito ali, me bate duas vezes. Imagina a situação. Começaram a se comunicar. Então, olha só. Você é homem, então um é A, 2 é B, 3 é B, quando a gente chegar na lei, você bate ali. Porque está uma comunicação. Ele começou a se comunicar, nós falamos as frases, e ele disse, eu morri nessa casa. E fui morto por uma pessoa, e ele errado lá embaixo. Ele é médio, achei assim, tranquilo. O problema é que Hollywood faz disso uma coisa terrível. Né? Foi um monte de coisa nos espíritos. Né? E aí foi um dele que realmente foi do rapaz. Foi registrado em cartório, foi tudo. Né? E ali começa um pouco da doutrina espírita a ser liberada. Enquanto isso, contemporaneamente, na Europa, isso nos Estados Unidos, nenhum ano, mas assim, a Europa começa a ser investigada de sessões mediúnicas isoladas, com pessoas que tinham mediunidade, se comunicavam com o plano espiritual, com a sua mediunidade, e aí começam a fazer alguns efeitos de mesas girantes. As mesas que se moviam, e começaram a ser atrativos. As pessoas começam a se interessar, deixa eu ver como é isso aí, deixa eu ver aquilo, deixa eu ver aquilo. Começam a pesquisar aquilo, até que uma das médias coloca um lápis, uma cestinha. Uma cestinha vai escrevendo, se comunicando com o dedo, né? Não é pegando e escrevendo na psicografia, que é outro tipo de mediunidade, mas o próprio lápis ia sozinho, só foi o dedo assim. Esses fenômenos foram pipocando na Europa e falando, olha, tem coisa ali. Até que Allan Kardec, né, alguns que desconhecem a história, dizem que nós somos adoradores de Kardec. Somos, adoramos Kardec. Ele trouxe a doutrina. Mas não como um Jesus. Como um grande professor de faculdade, escreveu vários livros, professor do método Pestalozzi, de ensino, que é uma diferença para a época já, tratando de outra forma, alunos, forma de ensinar. Genial, catedrático. Ele começa a ver aqueles efeitos e fala, você vai gostar, vamos lá. O amigo chama, ele vai.
Uma olhada, cético, não sei se me interessei, e tal, e começa aí, vai em outro, até que recebe a comunicação do Espírito da Verdade. Que era aquele que traria para nós a codificação da doutrina. Através das perguntas criadas por Allan Kardec. Como professor, ele tinha dúvidas como nós. Ah, é? Então vamos lá. Primeira lista foram 600 perguntas. Kardec, então, 600 perguntas. A primeira delas, o que é Deus? Seria uma pergunta, né? Desafiadora, não é uma doutrina? O que é Deus, senhor vocês? A primeira pergunta do livro dos Espíritos é dividida em 4 partes, e depois viraram 4 livros. Então, são 5 livros que formam o Pentateuco da doutrina espírita. E Deus é o início de todas as coisas. Não aprofunda muito, porque nós não temos ainda condições de entender Deus a sua plenitude. Nós temos condições de sentir em nós. Nós temos condições de perceber a sua obra. Toda a obra por inteiro. É onde a gente acha Deus com mais facilidade nas suas obras. O pôr do sol maravilhoso, o filho sorrindo, a natureza, a beleza da natureza. Quantas vezes perdemos o fôlego por isso? Olhando alta, que coisa divina. É divino mesmo. Deus está ali, nesses grandes momentos da nossa vida. E nos fotos mais adiantes, aí há uma parte da história, né? Começa a pipocar, Kardec começa a fazer as perguntas, não vou falar do método dele, mas a controvérsia fala, isso não é de Deus, esse negócio. Começa a mandar cientistas para provarem que aquilo é uma farsa. Alguns eram farsa. Como em qualquer lugar ou religião, você acha os oportunistas, né? Para aproveitar algum momento, para fazer um dinheirinho, assim. E hoje, até hoje, acontece isso. Olha lá, ganhando dinheiro para ficar espírita. Quem é espírita que sabe? Mas você não é espírita. Essa frase. É porque parece que nós somos mais cobrados que os outros. Quando você está fazendo isso, você não é espírita? Nunca vejo falar, mas você não é católico, você não é protestante, não é espírita, eu vejo. E aí, mandam cientistas para comprovar aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Vamos ter alguns nomes dos cientistas. Mary Curie, 2 Nobéis ela tinha. Foi lá tentar provar, não conseguiu, se reverteu. Se converteu. Arthur Conan Doyle, né, Wolfgang também. William Crookes, Nobel também. Se não me engano, não lembro direito agora, foi lá chamado para provar que aquilo era farsa. E ele fala, escreve, tem relatórios disso. Né? Escrevendo aqui, eu não consigo provar que aquilo é falso. Leon Denis, Camille Flammarion, dois grandes representantes da doutrina espírita, livros fantásticos, que quiser mostrar, temos livros aqui. Leon Denis, como a doutrina viria de qualquer jeito, se Kardec fez seu livro aqui, se negasse a fazer essa decodificação, já estava pronto para Leon Denis, depois Camille, já tinha outros, e a gente tem livre-arbítrio, né? Pode ser que ele queira fazer. Então, aceitado isso. Mas ela viria de qualquer jeito. E veio do Kardec que aceitou de bom grado. Morreu, espalhando a doutrina espírita por aí. Como ele seria feliz se tivesse internet na época? Ele fazia isso com uma carroça, no cavalo. Perdeu saúde por causa dessa piada. Robert Milton, Nobel de Ciência. Charles Darwin tinha simpatia pela doutrina espírita. Freud não é espírita, mas disse: se eu tivesse outra encarnação, eu estudaria paranormalidade.
Então, você percebe os nomes. E hoje, as faculdades de medicina colocando uma cadeira para estudar espiritualidade. E tem fenômenos que eles não conseguem provar através da ciência. Como se a ciência nossa fosse a mais evoluída do universo. Tudo que nós temos aqui se reflete do que tem lá, de forma muito mais ampliada, futurista, melhor. Inclusive, obras de arte, tudo mais, grandes inspirações da espiritualidade são trazidas por pessoas aqui. Somos uma cópia infiel do lado de lá. Envia nosso lar, envia o nosso lar de ser novo ainda que é um vídeo, mas o antigo, nossa, as coisas estão falando. Energia. Muita coisa que a gente estuda aqui na doutrina espírita. A base da doutrina é filosofia, ciência e religião. Religião e Jesus. Uma doutrina. Kardec, então, faz o quê? Cria um método para isso, que é o das perguntas. Tá bom, mas como é que eu provo que esse método funciona? Porque ele fazia as perguntas dentro de uma... Ia numa cidadezinha, escolhia uma médium, psicografava, e falava para ela as perguntas, estavam as perguntas. E ela, dizendo ser o espírito da verdade, responde para ele as perguntas. E ele vai estudar aquelas perguntas e melhorar. A primeira versão tinha 600, a última, que nós temos hoje, tem 1019. Melhorou por quê? Porque foi perguntando, foram gerando outras, e foram gerando outras. Mas como eu sei que aquela mulher que está distante, falando que é o Espírito da Verdade, é realmente o Espírito da Verdade que está trazendo isso? A verdade é que esse acho que foi eu agora conceituando assim, não, questionou muito. Aí ele pegava aquelas perguntas, ia do outro lado da França, em outra mulher que nunca viu aquela, e ali, na mediunidade, o Espírito da Verdade falava, confirmava as perguntas todas. Fez isso incansavelmente com os lugares diferentes. Até ter certeza que, puxa, aonde eu for, é esse Espírito que está falando comigo. E a doutrina começa a ser buscada por outros. A doutrina começa a fazer sentido na vida das pessoas. Nós temos 160, 170 anos, não, 150, 1850 no início da doutrina. 1950, 150 anos, 173, 174 anos, uma coisa assim. De doutrina espírita. É mais jovem somos. Né? Ele será mais vagar, que cresce algumas ainda hoje, antes de base, ou divergências, ou alguém sai de uma religião e tenta montar a sua própria. Mesmo sempre espíritas. Muitas vezes as pessoas saem do centro espírita e falam, isso eu não quero nada, vou colocar isso aqui. E dá uma mutada nas coisas aqui. E às vezes deturpa o negócio, né? Não podemos deturpar o que foi passado através da doutrina. Mas devemos progredir junto. Isso Kardec fala. A religião precisa acompanhar o progresso. Senão nós vamos ficar pelejando na terra da rua. Precisa acompanhar o progresso. Não pode haver dentro de uma religião que fala que é voltar ao amor, qualquer tipo de discriminação. A doutrina ensina que não há privilegiados. Não somos privilegiados por sermos espíritas. Ou seja, não somos privilegiados por Deus. Somos privilegiados porque aprofundamos o conhecimento e crescemos. Porque temos uma consciência um pouco melhor. E isso os outros estão falando. O IBGE, pesquisas recentes, que o espírito tem um nível de escolaridade maior. Somos poucos, 2, 3% da população, que cresce cada vez mais, né, em outras religiões. São pessoas que entram na religião, mas que não deixam a religião alterar mesmo. Isso se diverge de tudo que Jesus ensinou. Pessoas que acreditam que são escolhidos. Qual que é se os frescura?
Se Deus criou todos, né? Como escolher o filho? Como os famílias, os meus filhos? Faz sentido. E isso é uma das coisas que me atrai no meu espírito. Não há dogmas. Não é assim porque sim, ou assim porque não. Tem uma explicação para isso. Até o ponto que nós temos discernimento e sentidos para entender. Livros de Evolução em 2 Mundos ainda não consigo ler. É um livro que eu pego, muito livro da doutrina que eu peguei e falei, cara, não é para mim isso. E anos depois eu falei, agora eu entendi, agora eu estou lendo, agora é bacana, agora faz sentido, porque você vai crescendo. Se você pegar um livro espírita e não gostar de cara, talvez você não vai ler aquele, e outro. Para quem está recomendando, para quem está começando, eu recomendo as obras do Espiritismo, obras de André Luiz, Chico Xavier, gosto muito de Luiz Sérgio. A gente tem para emprestar nossa biblioteca. O Sérgio já tem uns 30 livros. O rapaz que desencarnou em 78, um acidente de carro, e logo chegou lá, não precisa escrever. É incrível o aprendizado dele, quando você lê o primeiro livro, lê o 30º, o quanto ele cresceu. Então, linguajar. Então, a gente não tinha esse mesmo linguajar quando eu comecei com a estrada. Discernimento, oratória, tudo isso. É experiência, é crescimento, é busca. É busca, é escolha. É procurar entender que eu preciso se crescer. Porque senão eu vou fazer parte desse planeta de regeneração da alma. Um rio sem limpo. Só parando de jogar sujeira. Se tiver um Pinheiros aqui, a gente parar de jogar sujeira, não é nada. Porque a gente vai estar aí no peixe. Só parar de jogar sujeira. E o nosso planeta está assim. Vai parar de voltar a sujeira, encarnar aqui. Começam a vir espíritos mais discernimento, mais moral, mais amor. E o planeta vai se regular de forma natural. O que eu preciso fazer então? Chamar os amigos ruins e doutriná-los? Não, vamos começar por nós, né? Vamos começar pela gente. Depois a gente transborda isso tudo e passa para os outros. Essa é a ordem de crescimento. Amor é transporte. Se você ama, trabalha aqui ou em qualquer lugar, ajudando pessoas, mas não está bem com você mesmo, você está ajudando os outros apenas para não olhar. Até você transbordar, de tanto se amar. Ali esse amor você vai passar para muito mais gente. Vai chegar em muito mais pessoas. Faz sentido? Dói? Mas você tem que fazer esse esforço todo. O único lugar que sucesso conhece de trabalho é no dicionário. E ainda tem gente pensando que vai ficar penado de graça. Jogando na loteria. Tá? Pode ganhar. 2 anos está bom de novo. E tem que ter mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento não é só para a vida, é para cá também. Não é só para cá, é para o seu trabalho também, é para os seus relacionamentos também. Relacionamentos. Base de amor. Ou não? Base de processos kármicos, com certeza. Todos os relacionamentos são família, né? E aqui, sim, o relacionamento tende a ser uma família, né? Não obrigatoriamente, mas tende. A ordem natural das coisas, família. Processos kármicos profundos. Às vezes até doentios. Eu sei aquele cara lá no Deixa em Paz. Né? Eu vi uma vez a pessoa foi para um grupo de médicos, um obsessor. Mas o obsessor
a gente faz uma casa espírita, dá todo o passo que ele precisa, tira ele da sala, entra um médico, incorpora aquele obsessor, vamos entender o que está acontecendo. Vamos doutriná-lo. Assim, a gente trabalha com esses professores de falas nossas especiais. Né? E aí, perguntando para ele por que você está obsediando essa pessoa, ele disse: eu estou quieto, o cara ficava chamando toda hora. O obsessor é encarnado. Não era desencarnado. É assim, casa assim. A gente deixa a pessoa aí. Já foi. Não, fica. Se equilibra aqui o ambiente, aí, você aqui. É outra etapa. A sua lá é outra etapa. Né? E isso atrai muitas pessoas para a doutrina espírita. O que tem do lado de lá? O que acontece depois que eu vou para o lado de lá? Curiosidade, né? De entender. Entender o menor medo da morte. Muito pelo contrário, aos 56, já tem mais gente lá de lá para ficar. O que ele faz? Mas é assim que funciona. E cada um de nós, devido à vida que você escolhe, mas ela tem que melhorar sempre. Que vida que você está escolhendo hoje para você? A vida de desespero, a vida de tristeza, a vida de eu não sou ninguém. Quando todo mundo tem a mesma oportunidade. Ah, não, isso não é verdade. Um nasce rico, outro nasce pobre. Eu não sou ninguém que foi bem sucedido no teu esforço. Se fez por vias tortas, a perder. São assim. Plantio e colheita. Isso é muito certo para o espírito. Muito certo. E aí, Kardec, com esse método, né, voltando para o nosso devagar, mas cria a doutrina espírita e começa a esparramar ela pela Europa. Né? Os filhos queimados pela Igreja Católica, a história de sempre, né? O protestantismo também nasceu de uma forma bastante irregular, né? Não concordando com o que aquele cristianismo falava. E o catecismo veio para suplementar, para consolar as pessoas. Dentro da doutrina espírita, eu vivo bem. Já fui da Umbanda, já fui na igreja católica, já fui católico, batizado, nossa, é parecido, olha que chique. Então, já fui protestante, não fui, mas já fui em várias missas, já fui em vários encontros, né? Eles chegam lá. Fui casado com mulher que prescrite, fui casado com mulher que prescrite. Tudo bem. A medida é que eu mais consigo entender o crescimento. É que eu mais consigo tirar as minhas dúvidas. Edson foi meu grande professor, fez muitos cursos, né, pelo menos, muito tempo juntos. E eu era curioso de carteira. Eu entendi o que acontece, mas a alma e o espírito, mas tem algo entre o corpo e o espírito, tem a outra, aqui ali. Então, onde a gente vê isso? Nesse livro, nesse. Melhorado, né? Aí, quando você começa a ter espírito que se cobra, que sua vida está melhorando, o que você faz? É levar todo mundo junto. Né? Assim que a gente faz. Então, pai, não, tem que ir, irmão, não, vamos, precisam adorar, vamos. Não, eles não precisam adorar, né? Talvez não esteja no mesmo grau. E provavelmente não são mesmo. Cada um está num grau diferente de missão. E tem que aprender a conviver e respeitar isso. Mas não tem mais esse conforto. Eu sempre que eu converso com um protestante, que a conversa começa a descambar, eu falo, cara, é o seguinte, se eu tiver errado, não, se você tiver errado, tiver certo, e eu errado, eu vou arder no mar do inferno. Mas se eu tiver certo e você errado, você vai ter uma chance. E acalmar. Você não vai certo, porque se você estiver errado, você não vai ter outra chance. Se eu estiver errado, não estiver errado. Né? Inferno direto. Não é? Cara, você consola, que explica isso. Que papo é esse de inferno? Que papo é esse de diabo? Que papo é esse de Deus que tem que temer? Deus que
castiga, Deus que escolhe uns e deixa os outros de lado. Mas o menor sentido é por isso que aqui consola. Explica. Não faz sentido para mim um Deus que não seja de amor. O cara criou o amor. Mas e o mal? O mal é ausência dele. E é o livre-arbítrio sendo respeitado por cada um. E aí vai nascendo a doutrina, sendo repercutida, primeiro no livro dos Espíritos, depois no livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o livro o Evangelho sobre o Espiritismo. Os outros 4 são criados a partir do primeiro. Então, o Evangelho sobre o Espiritismo vai falar de Jesus, bastante coisa, mas traz outros ensinamentos de outros tantos espíritos que se encontram também. A Gênese vai falar do início de tudo. O Céu e o Inferno vai falar de que tem lá e que tem aqui. E o livro dos Médiuns vai falar sobre a mediunidade, os vários tipos. Perguntas e respostas, legal ler. Legal. E tem uma linguagem bacana. Tem alguns livros espíritos que a gente vai achar meio rebuscada. Joana de Angelis é um português de professora de faculdade liberal, a Associação Brasileira de Letras. Joana de Angelis. Você lê, mas tem português rabuscado. Mas tem muito livro que é fácil de ler. Tem muito livro que traz ensinamento, visões diferenciadas dentro da doutrina. E também escolher a literatura aqui fiável. Mas vou sempre perguntar essas doações aí, eu vou passar não é bem catalogado, mas assim, tem livros escritos que não são bons. As pessoas acham que estão sendo psicografados da vida da cabeça delas. Para saber selecionar o joio que tem. E assim que nasceu o doutrina espírita, com esse movimento que primeiro é preparado pela espiritualidade, traz processos físicos para a pessoa que atrair, e começa uma luta muito forte daqueles que acreditam para passar isso adiante, sendo ameaçados. Imagina, em 1850, a força da Igreja Católica tem uma nova religião. E quantas pessoas que defenderam isso sofreram também, como qualquer coisa nova que desagrada pessoas, ou as visões das pessoas que já têm, são arcaicas, precisamos evoluir. A doutrina espírita traz progressos. Mas ciência, estudo de ciência. Glândula pineal, que hoje é centro dos estudos neurocientíficos, está no livro de André Luiz de 1940. Essa glândula. Psicografado, em 1940. Chique, Já falaram de glândula pineal, que hoje a ciência começa a falar que é uma glândula do centro da cabeça, tem uma ligação diferenciante e que a ciência está chegando perto da medicina. Cada vez mais os processos estão sendo comprovados. Energia, passes. Passe é uma comprovação científica quase já. Eles pegam um grupo de pessoas e determinam que eles vão receber oração, sem saber. E outro grupo de doentes, doentes e doentes, tá? 2 grupos de doentes. Esses não vão receber oração, esses vão. Eles nem sabem que vão. E começam a analisar o resultado e a melhora dos pacientes. Melhorar muito, cara. Sabe o que é conhecimento? Vamos fazer de novo. De novo. Vamos fazer de novo. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, acaba de ficar científica. E a ciência evolui muito para isso também, neurociência. E é isso que a doutrina traz para a gente. Ciência, filosofia, Jesus. Então, isso a gente tem que absorver e se consolar. Na dúvida, vai sempre para o lado do amor. Por isso que é um consolador coletivo. E consola saber que tem uma continuidade. E consola saber que os espíritos que morreram vão ter chance de melhorar. E consola respeitar todo mundo da mesma forma.
Me consola de entender que a fraternidade é a única coisa que vai fazer com que o planeta realmente evolua. Muito obrigado. Vamos tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos corações, e poder agora contribuir com outras pessoas que precisam. Da mesma forma que recebemos, convidamos vimos até uma casa espírita, em energia, em paz, em amor, em palavras, em conhecimento. Da mesma forma, a gente também tem agora a oportunidade de doar. Vamos vibrar pela paz universal. Vibremos por todos aqueles países que se encontram em conflitos e que os governantes possam refletir melhor sobre suas decisões. Vibremos pelos governantes do nosso país, para que possamos ter um maior desigualdade social e crescimento. Vibremos por aqueles irmãos que, neste momento, precisam das nossas vibrações de amor. Vibremos por asilos, orfanatos, hospitais, cadeias públicas, leprosários, aonde haja um irmão que precisa de consolo e amor, que as nossas vibrações possam ser direcionadas para eles. Vibremos por nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, para que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Vibremos por aquela pessoa que se encontra em nosso pensamento. Deus licença para ajudar por nós mesmos. Agradecemos aos nossos mentores individuais, aos mentores do nosso trabalho, aos mentores da nossa casa. Agradecemos a todos os espíritos que aqui colaboram, todos aqueles encarnados e desencarnados que contribuem e ajudam na casa. Agradecemos ao Mestre Jesus e encerramos essa parte do trabalho. Muito graças a Deus.